Oi, gente, tudo bem? Eu vou responder mais uma pergunta que eu recebi sobre a competição infantil. Às vezes ficam tão competitivos, né? E a gente já queria que eles dessem conta de saber perder, saber ganhar e tudo mais. Vamos falar sobre isso? Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. Oi, turma, tudo bem? Às vezes a gente vai pensando, né? Nossa, ele precisa saber perder, ele precisa saber ganhar, ele precisa saber se comportar. E parece que isso vem, obviamente, de uma competitividade muito grande. A gente não pode deixar de falar nesse aspecto dos temperamentos. A gente também tem os temperamentos atuantes aí. Se a gente for parar para pensar num temperamento dominante, o lugar de valor para um temperamento dominante é o resultado. Por isso que para crianças que têm temperamento dominante, é aquela frase do importante é brincar, ela não vale muito não, porque essa criança, na verdade, entende que o valor, o bom valor está no resultado da vitória. Mas obviamente que a gente precisa flexibilizar sim os temperamentos. Por quê? Porque senão a convivência dentro dessas oportunidades da vida podem ficar assim muito difíceis, muito desafiadoras para essa criança. Eu tenho trabalhado muito com famílias lá no curso online e aqui também no consultório a respeito do quanto o perder ou o não dar certo ou o desconforto nos trazem riquíssimas informações. E acho que essa é uma grande forma da gente lidar com esses momentos ou com uma criança provavelmente dominante de alta competitividade. Ela perceber que muitas vezes o sucesso ou a vitória, o resultado bacana, foi construído por um aprendizado que vem para trás, da história para trás, tanto dos movimentos que deram certo, que eu tive um bom resultado, quanto dos movimentos que não deram e que eu também aprendi muitas vezes o que não fazer. Percebam que o movimento de um resultado bom na vida, logo ali na frente, ou mesmo no dia de hoje, ele é construído por tudo que eu aprendo das experiências que eu já passei e tudo que eu aprendo das experiências que eu vejo os outros passando. E nesse processo a gente está falando sim de um aprendizado tanto das experiências boas quanto das experiências difíceis. É aquele típico, né? Você foi lá um dia e viu alguém ou você mesmo botou um dedo na tomada e tomou choque. A hora que eu tomei choque com essa experiência, eu sei o que não fazer com uma tomada. Eu sei os cuidados que eu tenho com uma tomada. Esse processo de aprendizado, ele também existe na experiência dos jogos, das atividades esportivas e tudo mais. Eu aprender que eu tentar fazer tudo de uma vez ou eu tentar partir para o ataque, por exemplo, estou pensando num jogo, combate, por exemplo, que tem toda uma estratégia. Eu proteger minha bandeira desse jeito não foi bom, eu preciso protegê-la de outro jeito. Eu fazer isso de tal jeito, eu ataquei mais do que me protegi e no fim eu fiquei vulnerável. Então, toda essa oportunidade, eu estudei para a prova e eu fui super bem, o dia que eu não estudei eu me dei mal, percebe? O resultado que muitas vezes pode gerar uma competitividade, ou eu posso não aceitar o resultado ruim, ele tem um valor assim incrível para o nosso processo de desenvolvimento. E é muito importante que a gente traga isso para as crianças, ao invés de ficar na expectativa e na exigência de que ele já devia saber perder, ele já devia conseguir lidar com isso, ele já devia dar conta de fazer o que ele ainda não dá conta, ele não dá conta. O outro ponto é que muitas vezes na competitividade o que está acontecendo é que a gente está fazendo muito uso da comparação. É muito danoso a gente trazer para esse momento, imagina uma criança que está reclamando que perdeu, você trazer, mas olha só como o fulano fez o passe de bola, ou olha só quanto o fulano treina, olha só quanto a gente traz para qualquer movimento de derrota, e de chateação, às vezes até de chilique das crianças, o processo via comparação, a gente está levando ou convidando a criança para realizar o impossível, porque ela é quem ela é. Ela tem o processo de aprendizado dela, ela tem o processo de maturação dela, ela tem o processo de desenvolvimento de recursos dela. Ela não tem como ser mais alta, mais baixa, com a perna mais comprida, ter feito o esforço do outro. Aliás, a gente não tem nem como mensurar isso.
E às vezes as crianças, nesse aspecto da comparação, elas vão entrando na história de eu estar sempre me comparando com alguém pior para que eu me sinta bem, ou se comparando com alguém melhor e sempre se sentindo mal. Quando a gente entende que há uma grande competitividade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer a comparação para si mesmo. Como? Olhando sim para trás, percebendo toda a evolução que sempre existe, percebendo e trazendo a criança para o convite à responsabilidade das suas ações, percebendo que no não eu aprendo, como no sim eu aprendo também, no não eu aprendo o que não fazer, no sim eu aprendo o que repetir, e eu vou aprendendo na vida, nessa caminhada que é viva, que é dinâmica, que é só hoje, e que a gente tem sempre sim a possibilidade de aprender, de fazer o melhor possível, de cuidar do que sai de mim, de cuidar de dar o meu melhor, de não me livrar. Tudo isso a gente pode convidar a criança a perceber quando, dentro de uma competitividade, o que ela está na verdade nos dizendo é de que ela não gostaria de viver esse processo de falho, ou vivendo a falha, ela se percebe falha. Mas o ponto é, quando a gente traz a premissa de imperfeição e a gente percebe que somos falhos e que na verdade estamos aprendendo todo dia, a gente começa a poder acolher essa criança de um lugar de quem também vive isso e convidá-la à responsabilidade do que ela entrega, a responsabilidade do processo, a responsabilidade dela colocar o melhor que ela pode, sempre nas oportunidades que ela tem. E entender que o valor dela não está nesse resultado, o valor dela está na entrega que ela tem. A gente trabalha isso muito, gente, lá no curso online. Eu queria te convidar para vir aprofundar todo esse processo, porque quando a gente tem, e acho que temos sim, uma sociedade que nos convida tanto ao resultado, tantas vidas editadas mostrando só a perfeição, a gente precisa ter muita atenção a esse processo, porque sem perceber, nós pais acabamos indo para uma expectativa de perfeição, tanto conosco quanto com as crianças, e aí partimos fatalmente para a exigência disso. E nesse processo a gente está disparando construção de persona, disparando esse lugar que eu estou entendendo de quem eu preciso ser para ter valor, e essa criança não mais lida, como assim a gente também não, com os aspectos da vida viva, que hora deu certo, hora não deu certo, o que eu fiz aqui que eu posso mudar, isso tira a gente desse aprendizado vivo, que é a oportunidade que a gente recebe todos os dias de viver a nossa vida, com todos os desafios que aparecem. Nesse sentido, tanto desconforto quanto conforto informam, tanto o erro quanto o acerto informam principalmente do que eu tenho para entregar, mas informam principalmente da nossa condição humana de imperfeitos. A hora que a gente consegue acolher todo esse processo, a gente não mais olha para uma postura mais competitiva de forma crítica, mas a gente entende que essa postura que às vezes aparece nas crianças, na verdade está contando que essa criança já está se exigindo somente os bons resultados, porque para ela está identificada com esse bom resultado. E a hora que essa criança está identificada com isso, percebam que na falha, no desconforto de perder no jogo, por exemplo, ou num jogo de futebol, seja lá o que for, essa criança identificada se percebe como o resultado que ela tem. Quando, na verdade, o resultado só nos traz a informação do que foi bacana, deu certo, e do que eu posso ajustar para a próxima oportunidade que vai vir logo ali. Isso nos mantém livres de um espaço de acusação, e isso nos mantém livres para aprender, mesmo de um lugar de imperfeição. E isso nos mantém num lugar de muito amor, porque na entrega do melhor possível, eu entendo que é amor que eu estou colocando no mundo. E isso faz com que a responsabilidade apareça no coração dos nossos filhos, não a responsabilidade do resultado, mas a responsabilidade da entrega. Isso faz toda a diferença. Eu espero que tenha ficado claro, eu agradeço muito a tua pergunta e eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por toda a paz no meu coração e agradeço demais a tua presença aqui. A gente se vê. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!